gramática aí, que bom, já faz um bom tempo que a gente não estuda, né? Mas sua mãe falou comigo na segunda, não, foi na terça, ela falou comigo. Então, para iniciar a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre gramática, sobre a aula de português, né, claro. Mais especificamente sobre a gramática e ainda mais especificamente sobre o emprego do X e do CH. Essa parte do emprego do K e do W e do Y a gente vê depois, tá? Então a gente vai ver hoje o emprego do X e do CH. Aí é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo encontrar a canetinha aqui. Não consigo não. Só um momento. Para saber usar essas letrinhas, o X e o CH, a gente tem algumas regras no português. Se a gente obedecê-las, sempre que a gente for escrever uma letra com X ou CH, a gente vai acertar. É claro que o português é tão chato às vezes que, além dele ter as regras, ele apresenta as exceções. Então a gente aprende as regras e a gente aprende as exceções também. Dito isso, vamos para a nossa aula. Pronto, então vamos nessa. Primeira regrinha do emprego do X é a seguinte: a gente emprega o X depois dos ditongos. Eu não sei se você está lembrada do que é ditongo, então eu vou relembrar o que é o ditongo. O ditongo, ele acontece quando a gente tem duas vogais juntas, ou seja, o ditongo, ele é um encontro vocálico. Por exemplo, se eu tiver aqui a palavra coisa, eu tenho aqui a palavra coisa. Aqui a gente percebe o encontro vocálico com o O e com o I, certo? Se a gente for separar as sílabas da palavra coisa, como é que vai ficar? O C, o O e o I em uma sílaba e o S e o A em outra sílaba. Veja que as duas vogais, elas ficaram na mesma sílaba. Então, é aí que a gente tem um ditongo. Se elas tivessem ficado separadas na separação silábica, não ia prevalecer o ditongo, ia ser um hiato. Só que como elas ficaram na mesma sílaba, então a gente tem um ditongo, veio di, então duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, a gente emprega o X após o ditongo. Por exemplo, aí aqui tem as palavrinhas caixa, frouxo e peixe. Vamos observar essas três palavras. Caixa. Se eu fosse separar as sílabas da palavra caixa, como ia ficar? Cai em uma sílaba e chá em outra. Viu que as vogais A e I ficaram na mesma sílaba. Então, a gente tem aqui um ditongo. Por isso que a gente usa o X. A palavra frouxo agora. Frouxo. Vamos separar as sílabas da palavra frouxo. Frouxo. Viu que as vogais O e U ficaram na mesma sílaba. Então, a gente tem aqui um ditongo. Por isso que após o ditongo a gente escreve com o X e não com o CH. E a última palavra, a palavra peixe. Peixe. Por que a gente escreve a palavra peixe com o X? Vamos lá para a divisão silábica. Peixe. Eu sei que você viu que as vogais E e I ficaram na mesma sílaba. Então, aqui a gente tem um ditongo. E após o ditongo, a gente sempre escreve com o X. Ou quase sempre. Porque agora a gente vai ver uma exceção do português.
Qual a única exceção do português? A palavra recalchutar. Deixa eu escrever de novo, deitado, porque assim não vai dar não. Recalchutar. Pela regra, aqui deveria ser com X, certo? Por quê? Se você percebeu, a gente tem um ditongo aqui com as vogais A e U. Tanto é que se a gente for separar as sílabas da palavra recalchutar, o A e o U vão ficar na mesma sílaba. Mas aí você pode perguntar, Débora, mas por que eu não vou escrever com X aqui se o som de X vem depois do ditongo? Aí vamos lá. Qual é o significado da palavra recalchutar? Recalchutar significa recobrir com uma nova camada de borracha, enfim, e figuradamente significa restaurar, reconstruir. Na origem da palavra, a palavra ela se escreve com CH. Então, como na origem se escreve com CH, a gente continua escrevendo ela com CH. Só que ela, felizmente, ela é a única regra dessa exceção. Aliás, ela é a única exceção dessa regra. Por quê? Por conta da origem da palavra. Entendeu? Agora vamos para a segunda regra do uso do X. Após a sílaba inicial, em. Após a sílaba inicial, em. Aí a gente tem alguns exemplos. Tem aí enxame, enxada e enxaqueca. Percebeu que antes dessas palavras, ó, tem o em. Então, logo após o em, a gente vai escrever com o X. Mas aí também existe a exceção dessa regra. Vamos lá. Qual é a exceção? Palavras iniciadas por CH que recebem o prefixo em vão continuar com o CH. Por exemplo, aí aqui ele colocou os exemplos. Encharcar, que vem de charco. Enchiqueirar, que vem de chiqueiro. Encher e os derivados, no caso que são enchente, enchimento, preencher. Tudo isso vai ser escrito com CH porque o que foi acrescentado aqui foi o prefixo em. Na origem, essas palavras não têm o em, mas receberam esse em de acordo com as suas derivações, tá? Por exemplo, aqui, enxame. Tem alguma coisa antes de enxame? Por exemplo, se tirar o em, ia ficar chame. Existe essa palavra chame com X? Não. Então, por isso que a gente escreve com X. Enxada. Se tirar o em, vai ficar chada. Existe a palavra chada? Não. Então, vai ser com o X, porque na origem da palavra já tinha o em. Então, após o em, a gente escreve com X. Só essas exceções, encharcar, enchiqueirar, encher os derivados, enchente, enchimento, preencher, vão ser com CH, porque na origem dessas palavras não existia esse prefixo em. Ele foi colocado depois, tá bom? Outra regrinha com o uso do X, que a gente tem após a sílaba inicial me. Por exemplo, aqui a gente tem mexer, mexerica, mexicano, mexilhão. Viu que toda vez que tem a sílaba me e tem o som de X, vai ser obviamente e logicamente com X. Só temos uma exceção, que é essa palavrinha daqui, mecha. A gente tem a palavra, deixa eu escolher outra cor aqui. A gente tem a palavra mecha. Cadê a canetinha? A gente tem a palavra mecha com CH e tem a palavra mecha no caso, com X. Qual a diferença
dessas duas palavras, já que tem o mesmo som do X. Ó, mecha, a de cima, com CH, ela se refere a, por exemplo, uma pequena parte. Por exemplo, eu digo, eu vou pintar algumas mechas do meu cabelo de loiro. Então, vai ser com CH. Mecha é de cabelo. Mexa vem de mexer. Então, eu vou mexer na minha moto hoje. Ou eu vou mexer no meu computador hoje. Ou eu vou dizer para uma criança que não é para mexer nas minhas coisas. Eu vou dizer, não mexa aí, menino. Entendeu? Então, mecha com CH se refere a mecha de cabelo, a gente pode dizer assim. E mexa com X vem do verbo mexer. Pronto, você só precisa entender isso. Outra coisa bem importante que a gente precisa entender do uso do X é após ou no uso de vocábulos de origem indígena ou africana e ainda nas palavras inglesas que se tornaram aportuguesadas, que são palavras inglesas que se tornaram parte do nosso vocabulário. Por exemplo, aqui a gente tem abacaxi. Abacaxi, ele é de origem indígena. Chavante, se eu não estou enganada, chavante é uma espécie não, mas um grupo de índios de uma determinada cultura. Orixá vem de origem africana. Xará também. Xerife já é uma palavra inglesa que se aportuguesou, que se tornou parte do nosso vocabulário. Shampoo. Aí você pode estar dizendo assim, ô Débora, mas shampoo não é com X não, shampoo é o S. Ai, cadê a caneta? Shampoo é o S, o H, o A, o M, o P, o O e outro O. Shampoo se escreve assim. Eu digo, certo, tá muito certo. Shampoo realmente se escreve assim. Mas essa palavra shampoo com S, H, A, M, P e 2 O, ela é uma palavra inglesa. Escrevendo shampoo na nossa língua, fica justamente assim, ó. X, A, M, P, U. Somente isso. Como é uma palavra inglesa que se tornou parte do nosso vocabulário, a gente escreve também com X. Então, palavras indígenas, de origem indígena, africana e inglesas que se aportuguesaram, a gente escreve com X. E aí, tem outras palavras que não fazem parte de nenhuma dessas regras que eu falei aqui. Não vem após ditongo, não vem após a sílaba inicial em, não vem após a sílaba inicial me, e também não são vocábulos nem indígenas, nem africanos e nem aportuguesados. Mas a gente tem que saber que se escreve com X. E aqui estão eles: bexiga, bruxa, coachá, faxina, graxa, lagartixa, lixa, lixo, puxar, rixa, oxalá, praxe, roxo, vexame, xadrez, xarope, xaxim, xícara, chale, xingar e etc. Todas essas palavras a gente já tem que ter na mente que se escreve com X. Então, já que elas não têm uma regra específica como essas aqui tem, é bom que a gente aprenda no nosso dia a dia. Se tiver uma dúvida, eu vou pesquisar para ver se realmente é com X ou com CH. E assim vai. Assim, como na matemática, o português a gente às vezes só aprende praticando. E muito mais em gramática, porque gramática tem as regras e tem as exceções. Então, além de você ligar para as regras, você tem que ligar também para as exceções, tá? Agora, tem o emprego do dígrafo, que CH é um dígrafo, né, com o som de X. E não tem tantas regras específicas para o uso do CH. Mais ou menos a gente faz assim. Quando eu sei que a palavra é com X, tem que caber dentro de uma dessas regras que eu citei acima. Se não couber, vai ser com CH. Então, aqui eu listei algumas palavrinhas que são escritas com CH, como, por exemplo, bochecha, com CH. Muita gente escreve bochecha assim, ó, bochecha, ou vice-versa. Bom, tá errado. Todas as vezes que ocorrer o som de X na palavra bochecha, a gente vai escrever do jeito que tá aí em cima, que os dois são com CH. Ó, cachimba é com CH, chalé com CH, charque é com CH, chimarrão
É com CH, chuchu, chute, bucha, cochilo, debochar, fachada, fantoche, ficha, flecha, mochila, pechincha, salsicha, tchau, também com X. Então aí, com CH, aliás. Então aí a gente percebe que o CH não tem as regras específicas como o X tem. O que a gente tem que fazer é aprender as palavras que são com CH e as palavras que são com X, ou as regras que cabem no uso do X. Se você aprender isso, você acerta tudo de boa. Você pode até falar assim também, mas como que eu vou aprender todas as palavras que têm som de X e aprender se são escritas com X ou com CH na prática? Em seguida, eu vou passar um exercício para você sobre justamente esse tema, para você praticar o uso do X e do CH. E eu peço, por favor, que você tente o máximo possível não olhar na internet, que você seja sincero com você mesmo. Porque caso você não entender, você vai me perguntar, entendeu?